Não sei por onde começar. Pelo início. Diga lá, pessoal! Depois de 1 ano da página, eu vim aqui compartilhar minha história de vida com vocês. Como eu despertei, como é que foi esse caminhar, como é que tá sendo ainda tudo isso que eu vivo no mundo do autoconhecimento, da busca pela minha própria espiritualidade. Eu já tô na frente das câmeras há um tempo, mas para falar de mim mesma é sempre desafiador. Meu coração tá até palpitando aqui, porque eu sinto que compartilhar isso nesse momento pode trazer grandes frutos, que a gente possa trocar realmente, porque a gente acha que está sozinho, que muitas pessoas não passam pelo que a gente está passando, mas não, sendo que na realidade a gente está amparado totalmente. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui. E eu fico até emocionada, porque lembrar de tudo que eu vivi, de tudo que eu fiz, de tudo que eu deixei de fazer para que a minha trajetória me trouxesse no lugar onde eu tô hoje, de formas perfeitas e imperfeitas. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre eu tive a clareza mental que eu tenho hoje. E por muito tempo foi por ela que eu pedi, em todos os meus cadernos de manifestação, em todas as minhas meditações, em todas as minhas orações, eu pedi a clareza mental, porque eu não conseguia entender o que a minha alma buscava. Sabe aquele incômodo interno? Uma sensação de que você não cabe mais dentro de você? Era tudo isso que eu passava e não sabia por quê. Eu achava que estava desamparada, que não tinha respostas para nada, sendo que na verdade eu precisava expandir o meu campo. E aí começa todo aquele sentimento de que a gente tem que se mexer. Você já passou por isso? Você não se sente pertencente. Parece que tá justo demais. As coisas não se encaixam. A minha vida aparentemente tá toda certa no eixo. Eu tô trabalhando, eu tenho um relacionamento, eu tô bem com a minha família. Mas o que me incomoda? O que lá no fundo não faz sentido? Por que eu me sinto assim, sendo que tá tudo bem? É a famosa crise existencial. E eu tive a minha no fim de 2019, início de 2020. E eu me sentia justamente assim. É como se a minha alma não coubesse mais no meu corpo. Eu estava cega pelo meu próprio ego e não sabia. Eu pensava que aquilo não ia acabar nunca. Quando aquela angústia ia ter fim, que eu ia ter as minhas respostas, que eu poderia fazer movimentos que eu realmente quisesse. Mas quais eram esses movimentos? O que eu quero para minha vida? Sabe quando você nem entende o que você quer daqui em diante? E aí você vai pegando algumas referências, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, sendo que na verdade nem sabe de onde que é. Você sabe que tem que mudar, você sabe que tem que transformar, mas o quê? Qual área da minha vida? Eu tinha um problema, a falta de clareza mental, mas eu precisava ir mais fundo, mergulhar em mim mesma. E depois que eu descobri isso, e que o autoconhecimento chegou na minha vida, tudo mudou. Eu tava com 24 anos, tentando entender quem eu era e quem eu gostaria de ser. Eu queria acordar de um sonho que parecia não ter fim. Na verdade, era um pesadelo. Depois dessa crise existencial, eu fui procurar ferramentas que pudessem me ajudar. Eu sabia que eu tinha que me movimentar de alguma forma, não sabia como, mas eu já tinha tido acesso a autoconhecimento, a assuntos relacionados à meditação, à busca por nós mesmos. Só que isso ainda não tinha feito tanto sentido para mim. É o que todo mundo fala, o despertar vem na hora necessária, na hora certa, não na hora que a gente quer. Mesmo eu já tendo acesso a várias informações que estavam no meu campo, se eu não estava preparada, nada daquilo adiantava. E no meio disso tudo chega a pandemia e nos convida a um recolhimento, a ficar em casa, a olhar para dentro.
E eu, que já queria mergulhar em mim mesma, fiz essa imersão. Comecei a fazer um curso de astrologia e desse curso conheci uma escola de autoconhecimento que foi a virada de chave da minha vida. Ter acesso a informações que eu nunca tinha tido antes e que nunca fizeram tanto sentido na minha caminhada. Sabe, todos aqueles sentimentos aflitivos, de angústia, de estar perdida, eles tinham resposta. Eu poderia ter clareza mental e eu mesma era a única responsável por essa mudança. E eu comecei a aprender como eu poderia mudar de fato e como eu poderia traçar objetivos e descobrir então qual que era o meu plano de sucesso, o que eu queria para minha vida. As fichas foram caindo, as ilusões foram sendo clareadas, colocou à tona tudo aquilo que a gente não queria ser. Mas afinal de contas, o que eu quero ser? E é só nesse trabalho contínuo de busca que a gente vai descobrir. E eu me encantei com isso de uma tal forma que é inexplicável. Quando a gente começa a se entender, não tem ninguém que nos segure. Porque a gente ganha aquela autonomia que por muitos anos nos faltava. Você sabe o que você quer, você sabe o que você não quer. Qual que é a sua verdade? Você impõe seus limites, ninguém mais passa por cima de você, porque você tem noção da sua força, da sua potência. É um boom. Eu realmente precisava ter passado por tudo aquilo, por toda aquela tristeza profunda, para que depois eu ressurgisse. E nesse despertar para o novo mundo, a gente consegue reconhecer que existem inúmeras e infinitas possibilidades que ressoam mais com o nosso coração, que a gente não é obrigado a fazer coisas que a gente não quer, que a gente pode ir sim em busca do caminho que vibra com a nossa essência e com o nosso coração. E eu comecei a perceber que eu poderia ser ainda mais alegre, feliz e, melhor de tudo, livre, para ser realmente quem eu gostaria de ser, sem nenhum tipo de amarra ou olhar do outro, porque quando a gente está bem com a gente mesma, ninguém nos segura. É muito libertador poder ser quem a gente realmente é. E que se a gente parar para pensar, por muitas vezes, por muitos anos, ou pela nossa vida inteira, a gente tentou exercer papéis, ser atriz e estar no meio de uma cena que não é nossa e que não é certo ser nossa. A partir desse momento é a ruptura. Você olha para tudo que você construiu. O que eu quero manter e o que eu não quero manter. E aí você traça o seu plano de ação. Qual que era o meu propósito? Como eu poderia me sentir melhor cada dia mais comigo mesma? Qual que era a ocupação que realmente ia me dar força de viver, felicidade, paz de espírito, onde eu poderia ser totalmente eu, sem nenhum tipo de máscara, sem nenhum tipo de rótulo, que eu poderia colocar minha criatividade em ação, sem pensar no que estava certo, no que está errado, nos padrões, e eu segui. E comunicar sempre foi a minha paixão. Eu sempre gostei de falar, de me expressar, e eu acho que tinha tudo a ver. Casava muito fazer esse Instagram. E eu poderia usar toda a minha experiência como comunicadora formada em jornalismo para trazer para todo mundo tudo isso. Ia ser perfeito, ia ser ótimo, e assim foi. E assim continua sendo. Cada vez mais eu vejo sentido em tudo que eu faço. Eu pensava, o que mais me incomoda no mundo? É a intolerância, o desrespeito e a falta de humanidade, incoerentemente pelos próprios seres humanos. E como eu poderia e posso transformar isso tudo? Existem coisas que cabem a nós e que não cabem. A gente precisa entender e separar, dar esses limites. O que eu realmente posso fazer para mudar o mundo? Para transformá-lo num lugar onde a gente quer viver. E são os nossos próprios atos, agora, aqui, que vão fazer isso. Um dia de cada vez.
Não é no instalar de dedos que as coisas mudam. É plantando as sementes. Às vezes a gente nem vai ver a nossa semente virar árvore, mas elas vão estar lá, dando frutos para as próximas gerações, para quem vem depois. Porque tudo isso que a gente está colhendo hoje é fruto do que os antepassados fizeram. Então a gente pode sim regar e cuidar de tudo que a gente quer ver reverberar. Que mundo você quer daqui para frente para os seus filhos, para os seus netos? Eu quero um mundo melhor. Eu tenho certeza que é com a colaboração de todos que moram e que vivem aqui que a gente pode fazer isso. Não é individual, é coletivo. Nós somos todos um. Tá na hora da gente dar as mãos, olhar para dentro. Ninguém veio aqui só para estudar, crescer, casar, morrer e acabou. Pensa nisso. Você não precisa acordar, trabalhar e dormir, acordar, trabalhar, dormir, final de semana, beber, dormir. Não é isso, a vida não é isso. A vida é muito mais do que isso. E é assim que eu escrevo a minha história. A partir de agora, sabendo tudo que eu sei e estando aberta a aprender cada vez mais. Eu não sei de tudo e eu acho que nunca vou saber de tudo. Eu tô no processo assim como vocês. E eu sei e tenho convicção de que se todo mundo buscar a sua melhor versão, ser pessoas melhores, a gente pode sim contribuir. Mesmo que eu pareça utópica, mesmo que eu pareça inocente, tá tudo bem. Eu prefiro viver assim. Eu quero ser essa flor que desabrocha, que mostra a sua cor, a sua verdade. E que não tem medo de ser abundante, próspera e feliz. E que você também não tenha medo. A gente vai junto.